Olá, meu nome é Fracasso e sobrenome Frustração. Não, eu não estou falando de mim. Meu nome é Cláudio Chaves, né? E no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre a dupla FF, né? Fracasso e Frustração. Me refiro sobre os organizadores, né, e promotores de mais uma manifestação na Avenida Paulista nesse 25 de fevereiro. Né, o ex-presidente da República, né, atualmente inelegível, e, né, o pastor e seu principal defensor, né, Silas Malafaia. Objetivamente falando, né, acho que há uma semana eu fiz uma postagem que eu falava assim que as investigações da Polícia Federal mostram, né, quão cafajeste eram algumas das pessoas, alguns dos assessores, né, próximos do presidente. Quão inescrupulosos, né, quão mesquinhos, né, quão traidores, né, da pátria, da população, da confiança, inclusive dos que o apoiaram. É uma coisa que não é surpresa para quem conhece a trajetória do pessoal do próprio ex-presidente e dos que o cercavam enquanto estava na presidência. Mas isso também revelou, né, como a ascensão do presidente, não é, mostra o quanto de pessoas, o quanto de eleitores frustrados, recalcados nós temos no Brasil. Por que eu falo isso? Porque a eleição dele, né, toda a eleição, né, não só a dele, mas toda a eleição, ela representa, né, a escolha de quem elege, né, de alguém por quem esse eleitor se sente representado, né? Alguém que ele acredita que no seu lugar faria o que ele, se pudesse, também faria. Quando a gente vê, por exemplo, se critica muito, e com razão, Hitler, né, por tudo que se sabe que ele fez, né, a impressão que se tem é que Hitler deu um golpe, que Hitler chegou ao poder contra a vontade da população, ou que a população foi enganada, foi iludida, quando na verdade é bem diferente a situação, por exemplo, da Alemanha de Hitler com a União Soviética de Stalin. Né? No caso da Alemanha, né, naquela época a Alemanha já era, se não a mais, uma das nações mais industrializadas da Europa e, portanto, do mundo. Né? Já havia na Alemanha, ela já possuía o maior número de doutores. Não é por acaso que até hoje se colhe frutos, né, em termos de tecnologia, em termos de industrialização e tal, da época da Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha já era muito avançada industrialmente, né, cientificamente. Então, por que Hitler ascendeu? Por que ele chegou ao poder? Porque o povo alemão na época, né, frustrado com o resultado da Primeira Guerra Mundial, né, serviram de chacota, etc. e tal, foi convencido, né, a população foi convencida de que aquele perfil de governo, aquela proposta que ele apresentava era a melhor, que eles eram bons, né? Que os governantes era que o exploravam, que o mundo era que não o respeitava, mas eles eram melhor do que as outras populações, eram mais inteligentes, eram mais sábios, enfim. E esse discurso, né, juntando com a mágoa, com o ódio, com a frustração, o levou ao poder, e nós sabemos o restante da história. Pois bem, aqui no Brasil a situação não é tão diferente. Vamos aos fatos, né? Uma análise bem rápida. No caso do ex-presidente,
né? A gente percebe claramente essa frustração dele, a gente percebe que ele é uma pessoa insegura, né? Frustrada, que tem uma necessidade muito grande de reconhecimento, que tem uma necessidade muito grande de autoafirmação. Que necessidade tem, por exemplo, o presidente da República de, num pronunciamento oficial, no meio de uma pandemia, se autoelogiar, dizer que ele tem um histórico de atleta? Isso é uma coisa completamente incabível num discurso oficial, que ele não está falando dele, ele está falando do país, da presidência, do governo. Você entende? Ele sempre tem a necessidade de dizer que é honesto, de dizer que ama a Deus, que tem Deus no coração, não é? Provar a sua virilidade, a sua macheza, né? Que ele é imbrochável, né? Beijar a esposa praticamente à força, não é? Em público, para dizer que ele é homem, que ele, não não é impotente, e ter que gritar e ouvir a população, a multidão gritar que ele é imbrochável, etc. E tal. Volta e meia dizia que ele é o chefe das Forças Armadas, que ele tem a caneta, que ele não é um presidente banana, que ele ninguém vai tirar ele do poder, mas ninguém está ameaçando ele disso, ninguém está dizendo que ele não é chefe das Forças Armadas, ninguém estava contestando ele quanto a isso, quanto a macheza dele, não precisava ele estar falando isso. Mas o que é isso? A frustração, a insegurança, né? A rejeição, né? O fracasso, o fantasma que o ronda por saber que sempre foi um fracassado. Fracassou como militar, né? Fracassou como pai de família, pelo próprio discurso dele de que a família ideal é a família cristã, e a gente sabe que a família cristã, pelo que os cristãos pregam, ela é indissolúvel, né? Eles não admitem o divórcio, etc. e tal, e ele já constituiu, né, bem mais de uma família. Né? A questão sexualidade, né? A questão como pai, né? Que ele diz que prefere ter um filho morto do que homossexual, que ele não admite, etc. Tal, e tudo leva a crer que um dos filhos dele, né, é homossexual. Né? Isso não é porque eu quero, porque eu torço para que seja, também não tenho nada contra se for ou se deixar de ser, mas é o que as pessoas próximas, a imprensa, enfim, comenta, e essa é uma das grandes frustrações dele. Teria fracassado no entendimento dele. Não é que eu acho que alguém que tem um filho homossexual isso seja um fracasso, mas ele diz que ter uma filha mulher, né, foi uma coisa fraquejada. Ter um filho gay é pior do que ter um filho morto. Né? Então, uma pessoa assim, completamente frustrada. Como parlamentar, foi um fiasco. Né? E como presidente, dispensa comentário. Agora, o caso do Malafaia não é diferente. Né? Basta perceber quem era Malafaia lá no começo da carreira dele, nessa questão midiática e tal, como pastor midiático de televisão e tal, e quem era o Edir Macedo. Né? E observe como o Malafaia vai mudando as estratégias dele. Por quê? Porque ele fracassou como, digamos assim, charlatão, como aquele que faz milagres, que expulsa demônio, etc. e tal. Né? Então, essa teologia dele fracassou e o Edir Macedo passou bem adiante dele. Né? Então, ele adotou a questão da teologia da prosperidade, né? A questão da riqueza e etc. e tal. Né? E elaborou aquelas estratégias lá da pessoa dar dinheiro, que depois teria muito mais, e etc. e tal. Só que aí foi que ele ficou muito mais para trás em relação ao Edir Macedo. Edir Macedo construiu um verdadeiro império com a teologia da prosperidade, e o Malafaia, né, lutando para manter um horário numa TV ali, aqui, se endividando, né, criar associação daqui, dali, etc. e tal. Então, ele já tinha deixado a teologia da questão lá do exorcismo, né, da cura miraculosa, da expulsão de demônio e tal, pela da prosperidade. Agora ele deixa a teologia da prosperidade pela teologia do domínio, né?
que o cristão, né, ele é escolhido para governar, para dominar a sociedade, os poderes políticos e etc. e tal. Só que aí foi que ele se ferrou mesmo. Observe, né, quem são os candidatos que ele apoia, né, e o fim que tem. Né? Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, né, Lula. Né? Ele vai para um lado, vai para outro. Né? E agora, por último, ele resolve apoiar, né, um neofascista, né, um extremista, né, que é o ex-capitão. Mas observem a frustração e o fracasso dele. Né? Qual foi o cargo, qual foi o ministro que o Malafaia nomeou, indicou para o governo? Nenhum secretário executivo, nenhum cargo. Aí quem realmente se deu bem desse grupo ali dele? Damares, né, foi ministra, agora senadora. Magno Malta. O Magno Malta que recusou a ser vice, né, do ex-presidente na época, porque achava que ele era um fracasso, não queria estar do lado dele, porque tinha vergonha e etc e tal. Né? E aí o Mourão aceitou. Então o Malta se deu bem, voltou para o Senado. Marcos Feliciano, até o Olavo de Carvalho, né, indicou o ministro da Educação e o Malafaia absolutamente nada. Então, esse é o Malafaia. Né? Um fracasso atrás do outro e uma frustração atrás da outra. Então, essa é a dupla FF, fracasso, frustração, que persegue ambos. Entendem, assim, o porquê, né, desse esforço deles de convencer a população, de convencer a imprensa, o mundo, de que são liderança, de que são queridos, de que têm popularidade. O que eles fazem é manipular algumas pessoas, né, e outras têm pena deles, né, e fingem, né, que estão acreditando e etc e tal, né, ou porque também muitas, né, sofrem do mesmo mal, das mesmas frustrações, dos mesmos fracassos. Então, fica aí a reflexão de hoje, né? Você pode curtir, descurtir, mas não deixe de discutir. Se achar relevante, passe adiante, compartilhe. Estaremos sempre por aqui para outras discussões.